A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, hoje, sexta-feira, especialmente estamos aqui para juntos com você ler e dar continuidade na leitura de Lucas capítulo 19 e hoje nós estaremos lendo do verso 28 ao 44. Estamos muito alegres que você possa, estar aqui conosco. Espero que você tenha tido uma semana abençoada. É sexta-feira, graças a Deus, chegou o fim de semana, não é? Para que nós possamos descansar um pouco e estarmos no domingo na igreja, na casa do Senhor. Portanto, é uma alegria muito grande para o meu coração de estar aqui com você. Portanto, se você tem a sua Bíblia, abra então em Lucas capítulo 19, esta linda passagem que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Esta foi a instrução de Jesus. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quero lembrar a vocês até aqui que esta posição que Jesus ele dá entrada em Jerusalém, era algo que era também realizado pelos reis quando eram coroados também em Jerusalém nos tempos antigos. E nós vamos ver que Jesus, como este rei, ainda que ele não vinha ali para poder reinar, porque não era o tempo ainda para ele reinar, entretanto, a mesma posição de ter um jumentinho novo, aonde ninguém havia montado, tudo isso era a tradição que era dada para os reis para quando eles eram coroados. E nós vamos ver então que Jesus, chegando perto da descida do Monte das Oliveiras, e lembrar a vocês que quando a pessoa que está no Monte das Oliveiras, ela desce, ela tem que passar pelo Vale de Cedron e subir para o outro lado, para a cidade de Jerusalém. Nós vamos ver nesta descida do Monte das Oliveiras, você tem uma vista de toda a cidade, do templo, que naquela época haveria de estar ali. E foi neste momento, quando Jesus está descendo ali, é o que acontece. Ele descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. As pessoas estavam alegres, as pessoas estavam contentes, as pessoas estavam celebrando com ramos, jogando seus mantos, jogando palmas no meio da estrada para poder dizer: olha, bendito é este rei, dizendo, aquilo que estava profetizado no Salmo 118 e 26, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Que coisa, não é? Até mesmo em todas as horas de Jesus, tem sempre um ali destes fariseus para poder dizer sempre algo contrário. Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus dizendo, ele disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de
todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meus queridos e amados irmãos, em primeiro lugar, você pode ver agora, Jesus está, não é? Numa quinta-feira, está os dias contados, e ele sabe que ele haveria de cruzar, entrar em Jerusalém, ser preso, ser crucificado. E Jesus agora, depois de 3 anos ministrando, trabalhando, fazendo milagres, Jesus ele olha para aquela cidade, a cidade do grande rei, a cidade a qual deveria estar o recebendo como o Messias prometido. E a Bíblia nos fala que eles não assim o fizeram. E Jesus, quando olha para aquilo, Jesus ele começa a chorar. Em um momento em que as pessoas estão tão eufóricas, em um momento em que as pessoas estão o saudando, em um momento de glória, em um momento de celebração, em um momento de festa, Jesus ele para, Jesus ele está olhando para aquela cidade, para onde ele vai entrar, para onde ele vai ser crucificado. E Jesus começa a chorar, aleluia. Eu imagino que chorando por ver o privilégio que todos aqueles homens e mulheres tiveram e simplesmente eles abandonaram. Abusaram do poder, abusaram de tudo aquilo que estava ali, naquele templo, naquela cidade. Eu imagino que Jesus chorou também por ver a rejeição daquele povo. Ele sabia que ele iria entrar em Jerusalém. Ele sabia que aquele povo, muitos daqueles que estavam ali seguindo na multidão, haveriam de estar também em uma outra multidão, diante de Pilatos, dizendo: crucifica-o. Aleluia. Jesus, eu imagino que pode ter chorado em poder ver, porque ele traz essa profecia, ele diz o que é que vai acontecer com Jerusalém. Esta não era a primeira vez. Nós temos estudado no livro de Jeremias o que foi que aconteceu com a cidade de Jerusalém no tempo do rei Zedequias, como eles foram parar em Babilônia por causa do seu pecado. E agora eles haviam voltado da Babilônia. Eles agora haviam e não havia mais deuses. Eles estavam ali adorando apenas o único Senhor, o Deus de Israel. Entretanto, este povo, esta nação, recusou ao seu Deus, recusou ao seu Messias, rejeitou ao seu Messias, aleluia. E nós vamos ver que Jesus, então, dá a sentença para ela, dizendo: se tu conhecesses ao menos esse dia. Vocês não conheceram o dia da vossa visitação. Vocês não conheceram o dia em que eu vim, que eu entrei aqui para poder estar com vocês. Aleluia. Jesus já via a grande diáspora, que o povo de Israel haveria de sair fora daquele lugar. E por isso ele diz: dias virão sobre ti, em que vocês estarão, os teus inimigos te cercarão de trincheiras. E isso aconteceu, irmãos, no ano 70, quando o general Tito, ele entra em Jerusalém, enquanto eles destroem, enquanto eles quebram tudo, enquanto eles levam tudo, enquanto eles não deixam pedra sobre pedra que não fosse derribada, assim como Jesus havia falado. Tudo isso, por quê? Porque eles não souberam conhecer o tempo da visitação do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós entendemos que o nosso Deus, ele é longânimo, que Deus, ele é amor, que Deus, ele vai, não é, às extremidades, ele vai, não é, se eu pudesse assim dizer, vai lá na porta do Hades para poder tentar arrebatar a um. Entretanto, quando o homem, quando a mulher passa daquele limite, como fez aquele povo, não reconhecendo o tempo
que Deus havia enviado na plenitude do tempo, enviando a Jesus para morrer, para vir como seu Messias, para vir como Salvador. Ele não estava ali para ser o grande rei, para fazer ali, ter alguma disputa com os demais reis que ali estavam em Israel. Não, Jesus não veio para isso. Jesus sabia que ele havia saído dos céus, ele havia descido e encarnado nesta terra para fazer uma coisa, e era para morrer pelo pecado da humanidade. Para vir, para dizer a esta nação que desde longos e longos anos, desde Abraão, mostrando para o resto da humanidade, dizendo, haverá de vir o prometido das nações. Ele haverá, aquele povo que havia santificado, que havia dito e mostrado que deveria ser esta bênção para as nações. Quando este Cordeiro, quando este Messias, quando esta salvação, quando esta boia, este salva-vidas é lançado para eles, a Bíblia nos diz que eles rejeitam a salvação do Senhor. Aleluia. E por isso João, ele nos deixa muito claro, no seu capítulo 1, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. E eu louvo ao nome do Senhor, que eu, como você, eu tive a oportunidade de agarrar este salva-vidas. Eu pude reconhecer o dia da visitação do Senhor à minha vida. Aleluia. Quantas pessoas talvez você conheça, que você pregou, que você evangelizou, que chegou, vir até a um culto, mas fecharam seu coração e disseram, eu não quero, isso não é para mim, eu não quero ajeitar. Depois, e quando este depois chegou, foi tarde demais. Meus queridos e amados irmãos, como igreja de Jesus, como crentes em Jesus, nós devemos estar em sintonia com Deus e saber o tempo da visitação do Senhor. Aleluia. Que não nos pegue de surpresa, nem que nós possamos estar fora dos seus planos e dos seus projetos. Que quando a nuvem de Deus, ela se mova, nós possamos mover com ela. Quando o Espírito de Deus mover e diz, estamos agindo aqui, possamos mover com Ele. Aleluia. Não fiquemos fora, não rejeitemos o dia da visitação do Senhor para nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa família. Aleluia. Este povo Israel pagou um grandíssimo preço e ainda hoje está pagando, porque o Senhor disse para eles, porque vocês rejeitaram, aleluia, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, aleluia. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente neste dia e que Deus possa dar a si a sua graça, o seu poder, a sua determinação a cada dia na sua vida, no seu coração, para poder seguir a este caminho, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, se prostrando diante de Deus e dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Que o Senhor Jesus te abençoe.